Uma das verdades apresentadas no Antigo Testamento é que sem sacerdote e sem sacrifício, ninguém poderia se aproximar de Deus. Claro que esta verdade aponta diretamente para a pessoa de Jesus Cristo, que através do seu sacrifício e de seu ofício sacerdotal, o sacerdote da nova aliança, hoje temos acesso a Deus. Neste sentido, no decorrer da história lá do Antigo Testamento, Deus estava desenhando como seria a vida e a obra de Cristo. E assim, em diversas narrativas do Antigo Testamento, encontramos fatos, personagens, ambientes e até mesmo ordenanças divinas, as leis, que apontam para Jesus. Dentre estas narrativas, a peregrinação dos hebreus saindo do Egito em direção a Canaã também diz respeito a Cristo. Pois, ao mesmo tempo em que Deus ia criando neste povo o entendimento de nação, estabelecendo leis civis e morais e leis cerimoniais que regulamentariam a forma de culto, os mandamentos do Senhor também prediziam sobre o Messias. Assim, Deus estabelece uma tribo, a tribo dos descendentes de Levi, o filho de Jacó, para lidarem com o culto e tudo mais que dizia respeito a este culto. Desde as roupas dos sacerdotes, dos demais levitas, os ritos de sacrifício, os tipos de sacrifícios, as ofertas, o dia da expiação e demais leis acerca do que era santo ou imundo. Tudo isso e outras coisas estão expressas no terceiro livro do Pentateuco, no livro de Levítico. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Este vídeo é mais um vídeo da série Os Livros da Bíblia. São informações sobre o conteúdo, autoria, data e contexto de cada um dos livros da Bíblia Sagrada. E a cada vídeo assistido, você vai mergulhando no conhecimento da Bíblia. E com o passar do tempo, isso vai sendo armazenado em sua memória, tornando-se disponível a você durante a leitura e o estudo da Bíblia. É interessante que quando se estuda a Bíblia, não esquecemos o que estudamos. Fica ao nosso dispor para quando for necessário. Além disso, se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário e o seu like. E para quem gosta de ter em mãos os textos dos vídeos, eles estão disponíveis lá na área de membros. Por um pequeno valor, você se torna membro e ainda ajuda na manutenção do canal. Ainda que não haja uma passagem bíblica afirmando a autoria de Moisés, contudo, para a maioria dos intérpretes bíblicos, os mais conservadores, o livro de Levítico, assim como todos os demais livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números e Deuteronômio, tem como autor Moisés. Neste sentido, Levítico é um dentre outros livros da Bíblia que pertence a um grupo de livros que apresentam um chamado problema da autoria, ou seja, quando não há no livro um texto que afirme o seu autor. Assim, o escrito tem esse problema, o problema da autoria. No entanto, ainda permanece a autoria de Moisés. O nome hebraico para este livro segue o padrão dos livros do Pentateuco, onde o nome diz respeito às primeiras palavras contidas no livro. Assim, em hebraico é kará, que quer dizer chamar, e Errova, o Senhor. Logo, ele chamou. Esta expressão aparece no início do livro de Levítico, e chamou o Senhor a Moisés. Já o nome Levítico aparece na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego, e na Vulgata Latina, a tradução do Antigo e do Novo Testamento para a língua latina. Quanto à data, se considerarmos que Moisés seja o autor do livro, então a data pode ser afirmada como sendo no período do Êxodo, de 1 a 2 anos após a saída do Egito. Os levitas eram membros da família de Arão, que era descendente de Levi, um dos filhos de Jacó. A tribo dos levitas era responsável por auxiliar o sacerdote no culto a Deus. Seus trabalhos iam desde a montagem, desmontagem e transporte do tabernáculo, com todos os seus utensílios,
o preparo das ofertas e sacrifícios, enfim, lidavam com coisas santificadas, separadas ao Senhor, isto é, as coisas santificadas, que não tinham um uso comum. Ao olharmos nos demais livros da Bíblia, como 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel, Salmos e livros proféticos, encontramos uma forma organizada de culto. Ou seja, o culto dos hebreus já possuía um local específico, com pessoas específicas, exercendo ritos específicos. Tudo isso foi estabelecido por Deus a Moisés e repassado a Arão e seus descendentes. Mesmo que muitas coisas foram dadas por Deus mencionadas no livro de Êxodo, no monte, no entanto, em Levítico, Deus fala da tenda da congregação, isto é, um local provisório onde Deus falava a Moisés, depois do evento do bezerro de ouro. Alguns comentaristas do Antigo Testamento afirmam que Levítico segue de maneira mais aprofundada as leis já estabelecidas no livro de Êxodo, como sendo um desenvolvimento destas leis. Dentre as diversas maneiras de organizar o conteúdo do livro, pode-se apresentar a seguinte organização. Primeiro, os holocaustos, as ofertas de manjares, diversos sacrifícios, consagração de Arão e seus filhos, os sacrifícios de Arão pelo povo, a morte dos filhos de Arão, leis acerca das coisas santas, animais puros e impuros, a purificação da mulher após o parto, leis acerca da lepra, as impurezas do homem e da mulher, o dia da expiação, a proibição de comer sangue, as relações sexuais ilícitas, repetição de diversas leis, a punição pelo pecado, leis acerca dos sacerdotes, os sacrifícios não aceitos, as festas e o sábado, o candelabro e os pães sagrados, o castigo pela blasfêmia, o ano sabático e o ano do jubileu, as recompensas pela obediência e o castigo pela desobediência e, por fim, o resgate que pertence ao Senhor. O livro de Levítico, assim como os demais livros do Antigo Testamento, deve ser lido tendo em mente a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo. Para se ter uma ideia, a palavra sangue é mencionada cerca de 88 vezes no livro, na maioria das vezes em relação ao sacrifício a ser apresentado diante de Deus. Ainda que essas coisas sejam repulsivas aos nossos dias, contudo, nesse conjunto de sacrifícios, os textos de Levítico apontam claramente que sem sacrifício não há expiação pelo pecado. E nesse sentido que se dá a obra da salvação em Jesus Cristo, derramando o seu sangue para a salvação da humanidade. Uma grande diferença é que em Levítico os sacrifícios eram temporários e limitados, deveriam ser feitos anualmente e apenas cobriam o pecado, enquanto em Jesus o sacrifício foi único, abrangendo todo o pecado e com poder de perdoar os pecados. Fique um pouco mais aqui no canal, assista mais um vídeo, isso fará muita diferença na sua vida. Um abraço e até um próximo vídeo.